Eu sou Denise Damiani, sou conselheira de administração, bastante envolvida com as causas de estratégia, diversidade dentro da sustentabilidade e inovação. Se a gente pensa que o tema financeiro e incluir as mulheres neste mundo financeiro é um tema somente pessoal, eu acho que nós estamos perdendo a visão de grande impacto que a gente pode ter nisso. A causa de mulheres não receberem o suficiente ou ganharem menos do que os homens, gastarem em geral mais do que os seus pares, né? Companheiros, ou seja, quem for como par. Isso traz para a sociedade, para a economia como um todo, uma grande disparidade. Então, eu há muitos anos trabalho para a estratégia, inovação e sustentabilidade dentro das empresas, onde esta causa de fazer com que as mulheres sejam partícipes do mundo financeiro, ganhando mais, gastando menos e sabendo investir, é o tripé que a gente precisa para que a gente possa ter sustentabilidade na economia como um todo. A economia não cresce na proporção que poderia se as mulheres estiverem fora dessa conta que é uma conta numérica mesmo. Então, nós temos há muitos anos bastante dificuldade em incluir as mulheres no mundo financeiro. Por quê? É um tema cultural onde está envolvido o nosso fazer como sociedade. O lugar que era destinado às mulheres historicamente era um lugar de dentro de casa, cuidando da família e cuidando eventualmente das finanças domésticas, no sentido de manejar um orçamento doméstico, pequeno, médio ou grande, não importa, mas sempre com um olhar de orçamento doméstico. A hora que as mulheres vão para o mundo do trabalho, elas não estão preparadas nem treinadas a entenderem o valor que elas aportam no mundo do trabalho, portanto aceitam ganhar menos, aceitam estar numa situação de ter menores salários mesmo com o mesmo tipo de vaga ou lugar ou cargo do que o seu par homem. As mulheres em geral têm uma percepção de que não são capazes, ou a tal da síndrome da impostora, que virou uma frase bastante conhecida, né? Mas eu acho que o tema todo não está só em cima da mulher, não está só em cima da cultura, também está em as empresas entenderem isso, as famílias entenderem isso e os homens entenderem que ter mais mulheres participando do mundo financeiro é melhor para as empresas, é tirar uma carga dos homens nas famílias e também é o certo, é o justo, é o ético fazer com que essas mulheres que trabalham possam realmente se equiparar em termos de salário. Então eu costumo dizer que o tema financeiro na vida da mulher, ela tem dois lados. Tem o lado interno da própria mulher e atrás de conseguir fazer com que o seu trabalho seja reconhecido, entender que ela tem uma lógica financeira na sua vida que precisa ser respeitada, ou seja, a gente tem que gastar menos do que aquilo que a gente ganha, e se a gente precisa ou quer gastar mais, a gente tem que buscar mais recursos e buscar ganhar mais, e o que sobra precisa ser investido. O mundo financeiro é um mundo bastante dificultado, a lógica, a linguagem, a maneira de se falar de finanças e de investimentos realmente está longe do cidadão comum. As mulheres ficam muito bored de ter que falar sobre dinheiro, falar sobre finanças, não gostam disso em geral. Então, de novo, aqui eu acho que a gente tem que ter os dois lados. Tem que ter as mulheres se interessando, porque sabendo que o mundo financeiro é para ela, é importante, senão ela vai morrer pobre. E o mundo financeiro, ou seja, todos os componentes do mundo financeiro, falar uma linguagem mais próxima, mais adequada e mais simples para que as pessoas realmente possam entender e aprender. É verdade que a gente tem evoluído nos últimos anos,
Vocês veem aí as marcas de mulheres entrando, fazendo investimentos na bolsa, sobem, mas não sobem na proporção que a gente precisava. Tem tido muita conversa sobre como é que a gente precisa melhorar a nossa educação financeira. Dizem que é um tema de escola, eu acho que é um tema de escola, é um tema de família, é um tema de casais, é um tema de pais para filhos, é um tema de empregador para empregado, é um tema de amigos. Eu acho que este tema deveria entrar na dimensão da nossa vida, na importância que ele tem. Falar sobre dinheiro não é uma vergonha, querer ganhar não é uma vergonha. O dinheiro, ele na verdade é uma energia que precisa fluir na vida das pessoas, e o duro é quando ele falta, quando você não tem recursos. Mas quando você tem recursos, quando você trabalha, quando você recebe, quando você quer investir, quando você quer conversar sobre isso, não tem vergonha. Eu acho que a gente tem uma cultura, principalmente no mundo mais de origem cristã, que faz com que a gente leve para esse lado de que é feio, é ruim, e ainda mais uma mulher falar sobre dinheiro é desagradável, não é elegante. Eu acho que isso tudo é usado hoje em dia como um projeto de poder para deixar as mulheres fora dessa discussão. E na verdade, se a gente for pensar, se as mulheres ganham menos a vida inteira, e em média 25% a menos, isso tem várias pesquisas que comprovam, gastam mais por quê? Porque cuidam das pessoas, então gastam também em média 25% a mais. Não entendem nada de investimento, a velhice é pobre, e a maioria das pessoas ainda fica contando que no final da vida vai ter a benevolência dos filhos para cuidar delas. Eu acho que se a gente tiver filhos para nos fazer companhia, já é maravilhoso. Deixar os filhos o peso de cuidar da gente também financeiramente, eu acho que não é um bom plano. Então as mulheres sim estão começando. Eu há muitos anos falo sobre o assunto, sempre tentando puxar as mulheres para refletir sobre isso, para pensar sobre isso e para ter instrumentos práticos na vida real de como é que você faz para ganhar mais, gastar menos e aprender a investir. E isso é um tema de todos nós, não deveria ser um tema só de uma ou de outra, ou só das mulheres, ou só das empresas, ou só do governo, ou só da escola. Isso é parte do nosso dia a dia, parte da nossa vida, e a gente tem que trazer isso para o lugar que merece, porque ninguém merece gastar horas e horas de esforço, de trabalho, para ter uma vida pobre. Então, aprender essa lógica, a lógica é simples, você tem que gastar menos do que o que você ganha e investir a diferença, não é uma lógica complexa, mas muita gente não consegue. E não consegue por quê? Porque o dinheiro ainda vem com uma carga emocional muito importante, onde as pessoas não conseguem objetivar ou tratar desse assunto de forma objetiva. Ainda tem muito sentimento, muita angústia, muita indecisão, muita falta de conhecimento. Eu digo para as mulheres, quanto tempo você gasta por semana fazendo a unha? Você gasta meia hora, uma hora por semana fazendo a unha. Quanto tempo você gasta estudando sobre finanças? Nada. Uma hora por ano? Não dá. Nada que a gente não gaste tempo, não gaste energia e não tenha foco, vai crescer de maneira adequada na nossa vida. Então eu acho que abrir essas conversas, terem as mulheres interessadas, terem as famílias interessadas a treinar seus filhos, as empresas interessadas a trazer esta sustentabilidade para os seus funcionários, essa conversa também é bem importante. Quanto mais mulheres a gente tiver em altos cargos de liderança nas empresas, melhores essas empresas têm de resultado, melhores essas mulheres têm de resultado. E esse dinheiro que as mulheres levam para casa, em geral, trazem para a sociedade uma quantidade bastante grande de investimento. É sabido que as mulheres que ganham mais investem na sua comunidade, investem nos seus filhos, compram coisas. Vocês sabiam que de 80% a 90% da decisão de compra
de qualquer coisa, de comida a carro, a livros, a casa, são feitas pelas mulheres. Então, como é que as mulheres participando dessa decisão de compra, se elas tiverem maior capacidade financeira, elas também vão mover a economia e vão ter capacidade de fazer investimentos em coisas que realmente interessam às suas famílias. Então, as empresas que estão buscando fazer a economia girar, estão prestando atenção nas mulheres, estão prestando atenção em ter mais mulheres no topo da carreira, estão pensando em ouvir as mulheres a hora que fazem seus produtos e os seus planejamentos de inovação. As mulheres estão entrando realmente fortemente no mercado e olha, para você ter voz, você precisa ter poder econômico. Não existe voz sem poder econômico. Então as mulheres estão procurando ter voz através também do empoderamento econômico, através de terem dinheiro guardado para gastar, para investir, e as empresas começam a realmente se preocupar com este tipo de investidora, com esse tipo de compradora, de consumidora e de funcionária.